Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por nós nessa noite. E todos os dias das nossas vidas, Deus seja louvado. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler o capítulo 2, versículo 3. Amém? Posso ler? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Amém? Glória a Jesus. Eu venho nessa noite com uma palavra da parte do Senhor, do Espírito Santo, para que eu e você saiamos daqui nessa noite diferente. Que possamos sair daqui cheio de poder e cheio de autoridade, através da palavra do Senhor. Aqui, Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo. Timóteo tinha uma responsabilidade, e ele estava começando, e Paulo está dando algumas instruções para ele. E chega aqui nesse capítulo 2, ele começa a falar, e ele compara, ele fala do lavrador, ele fala do atleta, ele fala do soldado. Uma instrução do soldado que eu achei muito interessante é que ele fala para o soldado não desviar seu foco, que é para o soldado permanecer no que o seu comandante o recrutou. E nós fomos recrutados pelo comandante dos comandantes, pelo general dos generais, pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Depois ele dá uma instrução a respeito daquele que almeja ganhar um troféu. Para ganhar o troféu, você tem que andar conforme as regras. Não tem como fugir das regras. E nós temos ouvidos, ouvindo, de alguns tempos para cá, várias instruções para nós, como receber a nossa vitória. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tem,
para que ninguém roube a sua coroa. Então eu quero ministrar essa palavra para que eu e você obedeçamos o que Deus tem falado conosco. E que nós possamos seguir com a regra, tudo que o Senhor tem dito para nós. Domingo o Senhor falou conosco poderosamente. E nós precisamos nos encher de autoridade de Deus. Devemos perder o medo. Conforme foi dito aqui domingo à noite, não podemos ter medo. Nós temos que lutar, fortalecer, não esmurecer. Porque se acontecer isso com a gente, nós perderemos a nossa vitória. E eu estou lendo essa carta. Eu não sei porquê, eu devia ter começado na primeira, mas não, eu comecei na segunda. E tem várias coisas interessantes que Deus fala que Paulo fala com Timóteo. Versículo 7 do capítulo 1. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele instrui para nós seguirmos todas as regras de Deus. E ele fala que o espírito que Deus deu para nós não é um espírito de covardia. Não é um espírito de medo. O que habita em mim e o que habita em você não é um espírito que nos deixa com medo das batalhas. E sim, ele nos impulsiona a lutar contra ela, a seguir em frente. Então Paulo aqui, ele dá essa palavra a Timóteo, e ele está preso, e mandou essa carta falando assim para ele: olha, o que está dentro de você, o versículo anterior fala, não perca o dom que você recebeu com a minha imposição de mão. E o que habita em você não é o espírito de covardia. Irmãos, o inimigo de nossas almas, ele tem lutado, e ele tem atemorizado muito cristão. Ele tem deixado muito cristão com medo de enfrentar as suas lutas. Ele tem deixado, que é o mais difícil, que eu acho mais complicado, ele tem deixado o cristão acomodado com a situação. Esse é o grande problema, de nós ficarmos acomodados com o que está acontecendo, com as situações que às vezes vêm em cima de nós, as dificuldades que às vezes vêm em cima da minha família, em cima da sua família, dentro da nossa sociedade, no nosso bairro, no país a qual vivemos, e nós ficamos acomodados. No capítulo 18 de 1 de Reis, irmãos, tem uma palavra, porque Elias, ele não tinha esse espírito de covardia, ele tinha o espírito do Deus vivo, porque ele chama Acabe, e ele começa a conversar com Acabe, e de repente o Acabe dá uma palavra, e de repente Elias, Deus fala assim, agora Elias, na Bíblia está escrito que Elias começa a falar, aí Elias olha para o povo e diz assim, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Uma hora vocês é de Deus, outra hora vocês é de Baal, uma hora vocês servem a Deus, outra hora vocês não. Até uma hora vocês estão firmes, outra hora vocês não estão. E ali, irmãos, no capítulo 18, se você for ler depois, diz que o povo ficou calado. Mas nós precisamos tomar uma posição diante da presença de Deus, diante da sociedade, diante de todo mundo, e dizer, nós servimos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Elias, ele tomou essa posição, ele não ficou acovardado. Irmãos, imagine, depois que aconteceu tudo isso aqui, aí nós pensamos assim, Elias fugiu, foi para o monte, ficou com medo de Jezabel. Elias, ele sabia em quem ele cria, porque Deus cuidou dele em tudo. Você acha que se você enfrentar, Deus não vai cuidar de você?
Você acha que se você não se levantar com autoridade, em nome de Jesus Cristo, para vencer essa frieza que às vezes está dominando a sua vida, para vencer às vezes essa enfermidade que está te assolando, para enfrentar a dificuldade que às vezes vem sobre a tua casa, você acha que se você enfrentar esse mal, porque irmãos, às vezes o inimigo de nossas almas, ele tem pelejado tanto contra nós, mas tanto que nós ficamos acomodados, ficamos só olhando acontecer. Não pode acontecer isso. Olha, eu fiz eu li a respeito de algumas coisas. Olha o que Jesus falou, irmãos. Capítulo 11 de Lucas. Olha o que Jesus falou. Eles estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios no nome de Beelzebu. Olha para você ver. Jesus falou assim, não tem jeito. Como que eu vou expulsar os demônios em nome de Beelzebu? Não tem jeito, casa dividida, ela não vai vencer. Por isso, em nome de Jesus, você marido, você esposa, entre num acordo diante da presença de Deus, porque casa dividida não vai vencer. Não adianta. Você, filho, honra a palavra que teu pai der em sua casa, que a sua mãe der, diante da presença de Deus. Porque casa dividida, quem está reinando lá, não é esse espírito da verdade que nós estamos falando aqui. Se a casa está dividida, não é esse espírito que Paulo está falando a Timóteo, esse espírito de ousadia. Quem está reinando lá é outro espírito. Porque Jesus falou isso aqui. Casa dividida não vai ter como. Aí Jesus pega e começa a falar. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha só, versículo 21 do capítulo 11. Quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficarão em segurança. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, você pode até se assustar. Mas Deus tem dado umas palavras para nós, nesses pregadores aqui, que fica até difícil. Marcelo falou aqui domingo. Mas nós temos que falar, irmãos. Às vezes dentro de nós há uma confusão. O Espírito do Senhor entrou dentro de nós. Mas nós deixamos entrar tanta nojeira dentro da nossa vida. Nós deixamos entrar tanta nojeira dentro da nossa casa. Que esse Espírito forte, valente, que habita dentro de nós, ele sai. Eu provo isso para você. Juízes capítulo 16, versículo 20. O Espírito do Senhor se retirou dele e ele nem percebeu. Está falando de Sansão. Quando Sansão foi acordar, onde estava o Espírito do Senhor? Longe. E nós às vezes damos tanta liberdade para as coisas do mundo, que sabe o que acontece? Outro Espírito entra dentro da nossa casa. Aí Jesus está falando que lá tem um valente, e ele está bem armado. Aí você interpreta essa palavra, ou é a sua casa terrestre, a sua casa que você mora, que esse valente está deitando e rolando lá dentro, ou você interpreta que essa casa é você, a casa espiritual, a casa do Senhor, que somos nós, porque Paulo fala que nós somos a casa terrestre de Deus. Paulo fala isso, porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Então você interpreta da forma que você quiser. Hoje eu tenho que pensar, aonde esse valente tem tentado dominar dentro da minha vida, da minha casa, da minha família. Aí Jesus fala assim, ele está lá, e ele está bem armado, e ele guarda, e ele protege. Irmãos, isso é muito sério que eu estou pregando aqui nessa noite. Está na hora de nós ouvirmos aquela palavra que Paulo diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos deixar o Espírito do Senhor esclarecer e abrir os nossos olhos, para que nós vejamos o que está conosco é maior do que o que está no mundo. E Paulo, ele dá toda a orientação para Timóteo, porque ele sabia das lutas que ele ia enfrentar. Quando Jesus chamou nós para o Evangelho, irmãos, ele não escondeu nada disso de nós. Ele disse que nós enfrentaríamos lutas, que nós passaríamos por aflições, mas era para nós ter bom ânimo, porque ele está conosco.
Então não fique preocupado com a luta que você está enfrentando. Levante nessa noite em nome de Jesus e expulse esse valente de lá. Porque olha só, o versículo seguinte, eu li Jesus falando. Isso aqui não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. A casa está em segurança. Aí, versículo 22. Mas, se aparecer alguém mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quem é esse mais valente que Jesus está falando? É hora de nós deixar esse valente Espírito Santo erguer a nossa vida, irmãos. É hora de nós deixar o dinamite entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, e ele fazer um estrago, arrancar tudo que não presta, e tudo que serve para glorificar o Senhor, colocar dentro de nós, dentro da nossa família. Essas músicas que às vezes ouve, o valente Espírito Santo quer tirar de lá. Essas coisas que às vezes você fica assistindo na internet, na televisão, esse valente quer arrancar de lá. Essas coisas que às vezes você fica falando no trabalho, na rua, essa chocarrice que às vezes fica, esse valente quer tirar de você e de mim, para que o seu nome seja glorificado. Está na hora de nós despertarmos como igreja, conforme Elias. Até quando, povo, vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar assim, irmãos? Até quando nós vamos ficar brincando de ser crente? Está passando luta, está passando dificuldade. Eu gosto de ouvir, irmãos, eu gosto de ouvir. Eu que gosto de ouvir uns louvor, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir rap. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Mas Deus fala muito comigo escutando rap. Mas não é Racionais, não. Eu escuto Tiagão, servo do Deus vivo, aquele irmão. E tem uma música, e tem uma parte da música, ele fala assim: se você não está gostando da plantação, mude a semente. Irmão, que coisa séria é isso? Não está gostando do que você está colhendo? Muda a semente, planta outra coisa. Deixa esse valente Espírito Santo entrar e fazer diferença. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. Irmãos, o Espírito Santo está todo dia batendo em nossa porta, querendo entrar. E nós às vezes fechamos a porta para ele. Não fecha a porta, abre e deixa ele mudar a tua história. Oh, glória! Como se pode glorificar esse Deus maravilhoso? Nessa noite eu vim aqui com uma proposta. O pastor Oliveira orou ali hoje, antes de nós entrar, e eu já estava com essa proposta, para que Deus nessa noite nos enche de poder e autoridade, para nós chegarmos diante desse valente e dizer: sai, porque tem que sair, irmão. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra as potestades do mal, o inimigo. Ele não pode prevalecer. Irmão, sabe o que eu fico muito feliz? Esses dias eu estava preocupado, e eu estava lá em casa, por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês por que eu estava preocupado. Olha que coisa mais linda. A Cátia falou para mim aqui, domingo, a igreja florida de criança. Olha, tanto de criança. A netaiada chegando na casa do pastor. Chegou na minha casa. Na casa do Roberto. A netaiada chegando. A Ianca, daqui uns dias, o Otávio já está trazendo 10 crianças. O André, que tanto de criolinho correndo atrás do André. Ô pai, ô pai, ô pai. Entendeu? Deus está mandando. Olha o nosso jovem. Eu fico olhando a nossa juventude da igreja. A nossa juventude, tudo obreiro. Pregando, tocando. Esses dias, chegou aqui na igreja,
não era nem crente. Aí está tudo crente. A nossa igreja, Deus tem feito coisas maravilhosas. E eu, preocupado, falei assim, o que vai ser da igreja no futuro? Esses jovens, essas crianças, por isso que eu estou falando, você, jovem pregador, que está aqui nessa noite, não deixe que o mundo corrompe, mas que a palavra da verdade do Senhor fique dentro do seu coração, para que quando você abrir a boca, não importa o que as pessoas vão aplaudir, não importa se as pessoas vão glorificar, não importa, o que importa é que Deus lá do céu está dizendo, é assim mesmo meu filho, eu assino embaixo o que você está falando. É isso que nós temos que pensar, e eu preocupado, aí eu orei, Senhor, o que vai ser? Aí Jesus, oh Jesus, glorificado seja o teu santo nome e a sua palavra. Ele disse para mim assim, esse Espírito valente falou para mim assim, fique sabendo de uma coisa, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Oh glória! Oh glória! Glorifique esse Deus maravilhoso, glorifique esse Deus poderoso, e receba nessa noite poder para você ir contra essas coisas, irmãos. Nós não temos como igreja aceitar o que eles estão querendo empurrar para cima de nós. Nós como igreja não podemos aceitar. Nós temos é que dizer, como Elias disse, até quando vocês vão ficar assim? Até quando? Nós como igreja, como servo do Senhor, nós não podemos ficar dando jeitinho. Não tem jeito de dar jeitinho. Não tem jeito de dar jeitinho, irmãos. Não tem jeito. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória seja dada ao seu nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glorificado seja o Senhor que nos salvou. Aleluia. Bendito seja a tua palavra. Bendito seja o Senhor. Ele instrui Paulo para essa grande missão. Paulo instrui Timóteo para essa grande missão. E para me encerrar, quero falar uma coisa aqui. Eu comentei isso com o pastor, com o Estevão, alguns irmãos, vários dias, porque isso me chamou a atenção. Muito, quando Timóteo, Paulo está dando a instrução a Timóteo. Já encerro, irmãos, porque eu acho que o Senhor já tinha que falar, só quero encerrar aqui. Capítulo 1, deixa eu ler até... Versículo 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sei, será que eu estou certo aqui? Você nas minhas orações, noite e dia, lembro das suas lágrimas, e eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde alegria. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma, oh aleluia, aqui achei, estava pertinho aqui, eu estava meio, lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd. Você é responsável, vou continuar lendo aqui, para encerrar. E sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Porque Timóteo tinha essa fé, irmãos. Porque teve alguém que ensinou ele. Por que Timóteo ele não ia sofrer? Porque a avó dele,
a avó ensinou a mãe. E a mãe ensinou ele. Por que que Ruth disse para Noemi, e a Orfa, irmãos, nós estamos ouvindo a mesma palavra, todos nós aqui. A Orfa ouviu a mesma mensagem que Ruth ouviu. Depende de como está entrando no seu coração. Quando Noemi deu a opção delas irem embora, a Orfa prontamente falou: o quê? Ela pensou só nas coisas do mundo. Ela pensou, quando Noemi falou que não tinha mais filho para dar, ela pensou: é verdade, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu vou voltar para lá. Mas a Ruth, ela ouviu a mesma palavra, e ela disse para Noemi: aonde você for, eu vou com você. Aonde você repousar, eu repousarei também. O seu Deus é o meu Deus. Ela ouviu a mesma mensagem, mas olha o que ela disse. Ela não pensou nas coisas materiais, ela não estava nem aí se Noemi poderia dar filhos ou não. Se você está servindo a Deus por essas coisas, pare com isso, mas sirva a Deus pelo que Ele pode te dar no futuro, que é além disso aqui, irmãos. Porque Paulo fala assim, para encerrar, ele diz assim: as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. O que Deus tem para nós é muito maior do que isso aqui. Então vale a pena eu e você nos encher desse Espírito Santo, fortalecer a nossa vida, irmos para a batalha e vencer, e chegar no céu e receber a nossa coroa, e estar junto com Jesus, glorificando o seu nome. Vale a pena nós pagarmos o preço. Tudo isso que a órfã abriu mão, Deus deu para Ruth marido, deu para ela bênção, deu vitória, e a descendência dela saiu o Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Vale a pena eu e você pagar o preço para nós vencermos e ganharmos a vitória em nome de Cristo Jesus. Vale a pena, meu amado irmão. Se encha nessa noite. Deixa o medo para lá. Vai para cima, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da igreja, e que essa palavra possa encher você de coragem nessa noite, em nome de Jesus.